E agora atenção, senhores ouvintes, uma matéria especial sobre a Coreia, que é o grande susto do mundo ocidental todo. Companheiro Vitor Larregina. Bandas marciais, fogos de artifício. A ditadura norte-coreana ignorou as críticas de países vizinhos e dos Estados Unidos ao lançamento do míssil intercontinental balístico Hwasong-14 na última terça-feira, no dia da independência americana. Segundo especialistas, o foguete que caiu no mar do Japão teria capacidade de atingir o estado americano do Alasca. O presidente dos Estados Unidos disse que a paciência estratégica com a Coreia do Norte acabou e disse que é uma vergonha o que o regime está fazendo. Donald Trump afirma ainda que o país está se comportando de maneira muito perigosa e que alguma coisa precisa ser feita. O Pentágono tem relatórios e estudos com diversas possibilidades de ataques que destruam o arsenal nuclear norte-coreano, mas o que impede qualquer ofensiva é a chance de um contra-ataque destrutivo. A capital da Coreia do Sul, Seul, está a 50 quilômetros da zona desmilitarizada que separa os dois países. Lá estão milhões de pessoas, empresas e o governo do principal inimigo de Kim Jong-un. O coordenador de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Carlos Gustavo Teixeira, ressalta: uma guerra de proporções enormes seria deflagrada. Certamente este conflito é um conflito que traria consequências bastante significativas, visto que a Coreia do Norte detém armas nucleares. É importante a gente ter em mente que a Coreia do Norte não é o Iraque. Então nós teríamos um cenário bastante ruim, bastante delicado e certamente seria um conflito bastante destrutivo. Analistas afirmam que a Coreia do Norte tem até 8.000 canhões de artilharia próximos à zona desmilitarizada das duas Coreias. Um estudo de 2012 do Instituto Nautilus de Segurança e Estabilidade afirma que esse arsenal poderia disparar até 300.000 projéteis contra Seul na primeira hora de ataque. Nesses 60 minutos, um bombardeio contra alvos militares mataria 3.000 pessoas. E uma ofensiva contra civis levaria à morte de 30.000 pessoas. Em resposta, de acordo com o jornal New York Times, tropas americanas empregariam táticas de contrabateria, usando foguetes para destruir os canhões do norte. Até agora, Trump afirma que a postura contra Kim Jong-un vai mudar. A estratégia do governo americano até o momento tem sido enfraquecer financeiramente o regime por meio do principal parceiro comercial do país, a China. Os Estados Unidos têm que fazer a China entender que uma Coreia do Norte com armas nucleares é menos valioso para a China do que uma Coreia do Norte instável politicamente. Então essa tem sido a estratégia do Trump, tentar pressionar a China. Só que ele declarou que se a China não resolver esse problema, os Estados Unidos poderiam tentar resolver esse problema sozinhos. O que isso significa é difícil dizer. Certamente desde 2006, neste exato momento, talvez seja aquele em que nós estejamos mais próximos de um conflito na Península Coreana. Outro campo de discussões está na ONU. Em reunião de emergência no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o governo americano disse que está pronto para usar força militar contra a Coreia do Norte. No entanto, nem os pedidos de sanções contra o regime estão sendo aprovados pelo colegiado. Os representantes de China e Rússia insistem que o caminho para resolver a tensão é o diálogo e pediram que os Estados Unidos abandonem o sistema de defesa antimísseis na Coreia do Sul. Professor Vila, essa situação das Coreias é curiosa, né? Teremos uma nova guerra entre as Coreias? Teve aquela de 50 a 53, né? 1950, 1953 e tal. Logo após a vitória comunista na China, em 1949, em 1º de outubro, quando os comunistas tomam Pequim e termina a Guerra Civil Chinesa. A questão que se coloca agora numa conjuntura totalmente diferente, não temos mais Guerra Fria e tal. E a questão que se coloca é o papel da China. A China é o meio de solucionar a questão. Até para a China, a tensão criada pela Coreia do Norte é muito ruim, porque a China está interessada na economia, na expansão cada vez maior do comércio internacional. E 80%, 90% do comércio da Coreia do Norte é com a China. Então, se a China quiser resolver o problema, ela tem todas as condições para tal, no campo econômico e no campo militar. Claro que uma intervenção é muito complicada, porque como é que você vai impedir, por exemplo, que alguns dos mísseis não sejam disparados? E será que você tem um escudo suficiente para proteger, por exemplo, a Coreia do Sul
o Japão, que seriam os primeiros atingidos, né? Como é que fica essa questão? O risco que você corre, você está tratando com um ditador terrorista que tem arma atômica, várias, tal, que fez até um teste de um foguete intercontinental, que poderia, segundo alguns analistas militares, atingir a região do Alasca, tal. Né? Agora, a questão que se coloca é sem ação da China, e a China parece que não está interessada. Num recente encontro do presidente chinês com o presidente russo, tal, também eles estão sempre empurrando. Já teve sanções, você deve se lembrar que na época do presidente Clinton, teve inúmeras sanções que foram feitas à Coreia. Depois chegou-se a um acordo que ela não desenvolveria a arma nuclear, lá os seus artefatos nucleares, em troca de ajuda alimentar, que teve um período de fome terrível, tal, na Coreia do Norte, tal, não adiantou nada, forneceram alimentos e ela continuou desenvolvendo seu projeto militar. E vive uma ditadura que é um caso dessas proporções, que é um caso único hoje na história contemporânea no mundo aí. Então a questão passa pela China. Seria um acordo China-Estados Unidos, mas parece que a China no momento não está interessada. Os Estados Unidos têm seus aliados históricos, Japão e Coreia do Sul, que serão certamente os primeiros atingidos pelos mísseis da Coreia do Norte, no caso de uma intervenção. Portanto, é uma tensão enorme. E os segredos também atômicos da Coreia do Norte, será que ela já não vendeu para grupos terroristas? Né? A grande questão é o seguinte, porque como é que ela obtém recursos para fazer a importação de tantos e tantos produtos, tal, que é uma questão que se coloca para você desenvolver a sua indústria nuclear, não tendo contato quase com o mundo, como é que esses produtos chegaram à Coreia do Norte? Então tem uma longa história.